Alô? Tem alguém aí? Alguém consegue me ouvir? Que barulho foi esse? Tem alguém me seguindo? Você acabou de ver uma prévia do curta que nós iremos criar aqui hoje. E o melhor, você pode testar essa ferramenta de graça. Só você entrar pelo meu link que eu estou deixando aqui na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. Você entrando pelo link, você vai receber 400 créditos para você começar. E aqui no canal, eu procuro trazer ferramentas boas e principalmente mostrar o caminho certo para você usar cada uma delas. E olha só o potencial disso. Eu vou criar aqui hoje uma cena pós-apocalíptica, né? Mas já existe apps de dorama, pessoal, doramas de histórias curtas, produzindo conteúdo em massa com a inteligência artificial e transformando isso em um negócio muito lucrativo. E com essa ferramenta que iremos utilizar aqui hoje, você pode criar projetos muito maiores. É claro que eu não vou criar um filme de 2 horas inteiro neste vídeo. Eu vou criar um curta pós-apocalíptico usando a minha própria foto como personagem principal e mostrar o processo cena por cena. E você pode usar essa mesma ferramenta para você criar praticamente qualquer tipo de história. O que vamos criar aqui é um curta, mas esse processo é a base para você criar um filme completo. A ferramenta que iremos utilizar, a FlickArt. Você entrando pelo link que estou deixando no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai fazer o seu cadastro, vai ganhar 400 créditos. Você vai vir continuar com o Google e já estamos logados aqui na FlickArt. Como você ficou sabendo de nós? Google, YouTube, TikTok, Instagram. Mas dá uma ajuda aí pro canal, galera. Marca aqui, ó, outros. Coloque aqui, Cavidade77. Dá uma força aí, eu tô trazendo conteúdo aqui para vocês. Conteúdo top, então dá uma força aí, Cavidade77, e vem aqui continuar. E aqui, galera, é o painel visual dessa ferramenta. Um painel simples, fácil de utilizar. Aqui são projetos, né, já criados aqui por pessoas que utilizam essa ferramenta aqui, ó, feito com Flick. Esse vídeo aqui mesmo, esse curta, tem 6 minutos e 25. Esse aqui tem 2 minutos e 32 e são vídeos realistas, extremamente realistas. Para você verificar os créditos, a gente abrir qualquer projeto aqui, um projeto novo. Vamos abrir esse aqui, ó, que já está aqui pronto. A gente consegue visualizar os créditos aqui, 400 créditos. E toda semana você ganha 100 créditos. E o melhor ainda, você indicando um amigo, você pode ganhar até 2.000 créditos. Imagina você ganhar 2.000 créditos e dá para você criar muitos vídeos. Eu não vou utilizar essa conta aqui, eu só estou mostrando para você que dá para você ganhar os créditos. Eu já tenho uma outra conta aqui com crédito, que é exatamente essa aqui. Inclusive, tem até uns trabalhos aqui que eu já fiz aqui utilizando essa ferramenta, um exemplo desse aqui mesmo. Eu iniciei aqui fazer ele, depois eu vou terminar, mas eu quero fazer um projeto aqui do zero, a gente trabalhando aqui junto. Aqui na Flick tem a opção de você utilizar o chat aqui, ó, que história você quer criar hoje. Só você compartilhar a história aqui que ela vai criar todo o processo aí para você. Você vai conseguir extrair o melhor dessa ferramenta. Tem aqui a opção do roteiro do filme, do prompt, criar personagem, começar a partir, tela em branco, e tem o tour aqui também. Vamos aqui para o que a gente vai fazer mesmo, que é criar um curta, na verdade, mas dá para você criar o filme. Você pode utilizar a opção do chat, mas eu gosto de vir aqui, ó, novo projeto, e abre aqui pra gente o Canvas aqui do Flick, né, que isso aqui é muito bom trabalhar aqui com esse estilo de Canva. Não tem nada, mas já já a gente já vai ter aqui o nosso trabalho. Aqui tem o chat, você pode estar utilizando o chat aqui também. Tem a referência aqui, roteiro para filme, do zero ao filme. Aqui ó, você consegue criar um filme do zero nessa opção. Design do personagem, busca de inspiração, e tem aqui ó, todo o chat aqui para você trocando ideia aqui e criar esse seu filme perfeito. Aqui você vai selecionar a proporção que você quer criar o seu curta, o seu filme, a sua série. Exemplo, o pessoal tá ganhando muito dinheiro aí com esses aplicativos de doramas, aqueles doramas japonês, chinês, coreano, maioria feito com inteligência artificial. 70% é feita com IA, e a galera tá rachando de ganhar dinheiro. Então eles fazem aqui nessa proporção
9:16. Como exemplo nesse vídeo, nós vamos utilizar aqui a proporção 16:9, para que a gente confira o resultado aí em tela cheia. Mas fique à vontade de utilizar a proporção que você queira. Aqui nessa opção sem estilo, clicando aqui, você pode conferir vários estilos para você estar utilizando. Aqui tem todos os estilos, mas você pode vir aqui cinematográfico, é o que nós iremos utilizar aqui, né? Isso, ver qual que é o melhor estilo aí que vai se adequar melhor aí com o curta ou o filme que você vai criar. Tem cartoon, o anime, né? Quem gosta de anime aí. Tem aqui desenho, tem aqui ilustrações. Tem um desenho aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não, nesse aqui não vai aparecer aqui. Eu vi mais cedo aqui, ó. Esse estilo aqui, ó. Tem canal aqui no YouTube rachando de ganhar dinheiro criando vídeo nesse estilo, esse estilo desenhado aqui. Isso aqui prende muita atenção do pessoal. Tem aqui ilustração, pintura e tem aqui também o 3D. E tem aqui mais recente, você pode pesquisar aqui também e também você pode criar o seu estilo aqui. Como exemplo nesse vídeo, eu vou procurar, a gente vai utilizar ele que é aqui cinematográfico também, né? Ele já está selecionado aqui e temos aqui a aba de menu aqui do lado esquerdo, que a gente pode estar utilizando aqui também. Isso aqui a gente consegue arrastar e deixar onde que for melhor pra gente, aqui do topo, aqui do lado, aqui, aonde que ficar melhor a gente consegue deixar. Então, eu vou vir aqui no mais e vou gerar uma imagem, que é a ficha do personagem. Essa ficha do personagem vai ser a minha foto, né, que a ferramenta vai identificar e criar todo o personagem aqui da minha cena, do nosso curta aqui pós-apocalíptico, né? Então eu vou aqui gerar a imagem. Aqui eu tenho a opção de subir a minha foto, é opcional, mas eu quero que a ferramenta crie a ficha técnica a partir da minha foto, que eu vou ser o ator principal, vou ser o personagem principal, né? Eu venho aqui, ó, onde que tá opcional e vou enviar. Aqui na pasta eu vou selecionar a minha foto, vou abrir, a foto vai carregar aqui e eu vou utilizar esse prompt aqui de criação de personagem, que eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo para você também. E se você quiser utilizar, é só você pedir o ChatGPT para remodelar ele aí pro tipo de personagem, por tipo de curta que você vai criar. Então a gente vai utilizar esse prompt, não muda nada, que o prompt, a imagem já subiu aqui. Assim que a imagem carregar, aqui ó, você pode ir ajustando aqui. Observe que vai ficando esse rastro aqui. Então aqui tá a imagem, a minha imagem de referência, para a gente criar a ficha do personagem. Aqui eu vou descrever aquele prompt, eu vou copiar e colar o prompt aqui. E gasta muito pouco, galera, olha aqui. 7 créditos, gasta muito pouco essa ferramenta. Aqui tem a opção auto, tem aqui GPT Imagem 2, tem Nano Banano, tem aqui o Nano Banano Lite, GPT Imagem 2. E vou aqui para gerar a imagem, né? No caso, gerar a ficha de personagem. Está gerando aqui a ficha com base na minha foto e a partir dessa ficha que a gente vai criar a nossa cena. A gente vai criar cena por cena, vai criar frame por frame e nós vamos ter nosso curta completo. Isso aqui, galera, vocês podem ir criando aqui, ó, cena por cena, frame por frame, sem limite de quantidade, de tempo. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, basta você ter crédito, né? Tendo crédito, você cria um curta aqui de 10 horas, né? Imagina um curta de 10 horas, então imagina o filme desse curta. Isso é só uma comparação aí para você entender, hein? Então aqui já tá finalizando a imagem aqui, na verdade a ficha do personagem. Vamos ver como que vai ficar essa ficha do personagem, que a partir dessa ficha nós vamos gerar uma outra imagem, que é a imagem que vai ser o frame inicial do nosso vídeo. Aqui, ó, temos aqui já a ficha. Eu vou deixar ela em tela maior para a gente conferir. Ficou muito bom aqui. Ficou aqui minha foto, ficou aqui a cidade, os elementos, o carro, né, que é uma cena pós-apocalíptica. Então, ficou bacana isso aqui. Mas eu vou criar outra aqui com o Nano Banano Pro, que é essa que foi feita com o GPT-2. Então, eu vou aqui, imagem, gerar imagem. Vou usar como referência isso aqui. É só a gente colocar aqui arroba. Eu consigo selecionar aqui como referência e vou compartilhar o prompt aqui novamente e vou selecionar aqui o Nano Banano 2 e vou ver qual que ficou melhor e eu vou estar utilizando aqui ficar melhor. Só que aqui as duas já ficam muito bom. O Nano Banano aqui já gasta um pouco mais de crédito, então vou aqui enviar para ele e vamos aguardar aqui o resultado. Já tem aqui a ficha do personagem feito com o Nano Banano. Eu gostei mais da que foi feita com o GPT Imagem, mas isso aí é questão de gosto. Gostei dessa aqui. Essa primeira aqui, ó, que foi feito com o GPT Imagem, é a que vamos utilizar para criar o nosso curta. Eu vou aqui na ficha do personagem, vou pegar o primeiro prompt que eu tenho aqui para a gente criar a imagem, o frame da primeira cena. Eu seleciono
a minha ficha do personagem, que imagem, referência de personagem e cola aqui o prompt. E vou deixar aqui por padrão já veio o Nano Banana Pro e vou gerar. Enquanto vai gerando, a gente pode ir ajustando aqui tudo, ó, deixando tudo organizado aqui para facilitar. Eu vou ajustar tudo aqui, deixar tudo bonitinho aqui, ó, porque a gente vai precisar de espaço aqui. A partir desse frame, dessa imagem aqui, vai ser a nossa primeira cena de vídeo, que é a que a gente vai dar o start inicial aí do nosso curto. O curto é que você viu um trechinho aí no início. Então, vocês seguir passo a passo, trabalhar direitinho, que vocês vão conseguir obter um resultado satisfatório utilizando essa ferramenta. Aqui já está processando o final, processou, já finalizou aqui. E nem abri a imagem aqui, eu já gostei do resultado. Mas vamos conferir aqui, ficou muito bom, que é exatamente o que o prompt pede, né? A cidade é pós-apocalíptica, destruição, aqui dentro do carro, e é tudo isso aqui. Agora, a partir desse frame aqui, dessa imagem, nós vamos gerar o vídeo. Deixa eu só ajustar aqui o canvas, deixar aqui o espaço mais visível aqui pra gente trabalhar. O bom é isso aqui, galera. Isso aqui facilita muito. Aqui, nesse frame, eu seleciono, vem em vídeo. Eu vou selecionar aqui o agente do vídeo. Aqui temos o Gemini, tem o Cadence. Ó, temos aqui o Gemini, temos o Cadence, o Minimax, o Kling. Eu vou utilizar o Cadence. Eu vou sempre ajustando aqui, ó, para ter uma melhor visibilidade. Vou utilizar o Cadence. Tem aqui disponível o Cadence 2.5. Só que de agente para agente, você pode economizar os créditos. O Cadence 2.0 já é 120 créditos. No Cadence 2.0 Mini já é 90 créditos a cada 5 segundos. Só que o Cadence 2.5 você consegue criar cenas aqui de até 30 segundos, só que já vai gastar 1.440 créditos a cada 30 segundos. Como exemplo nesse vídeo, eu vou utilizar o Cadence 2.0 Mini para cena de 15 segundos. Já seleciono aqui 15 segundos. E para gerar essa cena de 15 segundos, vai gastar aqui 270 créditos. E aqui eu vou descrever o que eu quero que aconteça na cena. Ou seja, a Flick vai pegar a minha primeira cena, o meu primeiro frame, nessa imagem que nós geramos aqui da ficha, e vai transformar ela em um vídeo. Aqui tá a proporção 720p, 15 segundos, quero que tenha áudio, e agora eu venho aqui, ó, para gerar. Então aqui, pessoal, já iniciou aqui a criação da nossa primeira cena. Isso aqui é tudo ajustar, você pode tudo aqui, ó, ajustar aqui da forma que fica melhor para você. O caminho foi esse aqui, ó, da minha foto, transformei na ficha de personagem, da ficha do personagem eu extraí o primeiro frame, e do primeiro frame a gente está gerando aqui a primeira cena do nosso curta. E a segunda cena do nosso curta vai ser a partir do frame final da primeira cena, e eu vou mostrar para você como que a gente vai estar fazendo isso. Já temos aqui a nossa primeira cena criada a partir do nosso primeiro frame, e a partir dela que nós vamos gerar a segunda cena. Antes de gerar a segunda cena aqui, a gente pegar o último frame do vídeo para ir para a segunda cena, vamos dar uma conferida aqui no vídeo, ver como que ficou. Alô? Tem alguém aí? Alguém consegue me ouvir? Ficou top, né? Agora a gente precisa dar sequência nessa cena. Exatamente essa cena aqui, dá sequência nela. Vamos selecionar a cena. Aqui em imagem tem extrair quadro. Tem a opção de a gente extrair o quadro, o primeiro quadro, que é o inicial da cena. Tem a opção de a gente extrair este quadro, é o quadro que está passando ali no exato momento, ou que você pausar. E extrair o último quadro. A gente quer que dê a sequência no curta a partir do último quadro. Então, a gente clica aqui no último quadro, a ferramenta ela gera aqui pra gente a cena, exatamente a última cena ali, aquele último frame, aquele último quadro ali. E é a partir desse quadro que a gente vai dar sequência no nosso vídeo. E nesse quadro, que é exatamente isso aqui, a imagem, a gente pode ver aqui, que é o final, exatamente essa aqui. É essa aqui que vai dar início aí na nossa segunda cena. Seleciona a imagem, vem aqui vídeo, Cadence. Aqui eu vou selecionar Cadence 2.0 Mini, 15 segundos. Lembrando, pessoal, que se você iniciar com o Cadence 2.5, finalize toda a sua cena com o Cadence 2.5. 2.0, 2.0. Com o Mini em todas as suas cenas para manter o padrão ali. Com o frame da última cena selecionada, eu vou marcar ele aqui também. Eu coloco arroba. Esse aqui é o frame final do vídeo de 15 segundos da primeira cena. Novamente eu vou arroba e vou selecionar aqui a ficha do personagem para sempre manter
aquele padrão. E compartilho aqui o prompt de criação da segunda cena. Lembrando, pessoal, que eu sempre coloco aqui o negativo e o final desejado. E vou aqui gerar. Nossa segunda cena foi criada, exatamente essa aqui. Tá muito top. Essa aqui também foi a duração de 15 segundos. Então tá ficando top aqui. Essa aqui é a nossa segunda cena. Essa aqui foi a primeira cena. Geramos aqui o frame final da primeira cena para gerar essa segunda cena. E aqui o processo agora é o mesmo. Eu vou gerar o último frame aqui dessa cena para a gente gerar a nossa terceira cena de vídeo. Vem aqui imagem. O processo é a mesma coisa. Vem aqui o último quadro e vai pegar exatamente o último quadro e gerar aqui. E no último quadro eu vou compartilhar o comando da minha terceira cena. Só um total de 15 cenas. Esse curto ele vai ter 15 cenas. E o processo aqui agora é o mesmo que a gente faz aqui para todas as cenas. Mas mais uma vez aqui, ó, eu vou ajustar, deixar aqui para facilitar. E vem aqui, ó, vídeo, a referência, vou aqui o Cadence, vai ser Cadence 2.0 mini. Aqui vai ser a duração de 15 segundos. Temos a referência aqui já. Compartilho o prompt aqui e vou dar um arroba aqui, sempre no final. É bom você sempre colocar no final a ficha do personagem, para ele pegar sempre padrão dos carros, da cidade, do personagem. Não precisa colocar aqui o frame final, porque ele já apareceu. Você muito bem poderia colocar aqui arroba e selecionar aqui o frame final, que é exatamente isso aqui. Mas se quiser colocar, coloque, mas não tem necessidade porque ele já está aqui. Então vamos aqui gerar a nossa terceira cena. Eu vou aqui gerar, já está gerando aqui a nossa terceira cena. E aqui a gente vai tendo todo o Canva aqui, que a gente pode estar ajustando aqui, deixando organizado da forma que a gente achar que fique melhor. E aqui você pode ver que o vídeo ele está sendo gerado, aqui com base aqui, ó, na nossa ficha de personagem, aqui, ó, tem aqui a linha saindo aqui, ó, ela vai lá na ficha do personagem e a linha aqui, ó, saindo aqui do quadro final desse vídeo aqui, justamente para manter a consistência do personagem até o final. O processo aqui agora para as outras cenas é a mesma coisa, dessas duas cenas que eu criei. Vou gerar a cena, vou aqui imagem, aqui, ó, vou gerar a cena, vou imagem, extrair o último quadro. Com o último quadro extraído, eu vou em vídeo, referência de vídeo, Cadence, vou selecionar o agente de vídeo. E vou fazer isso aqui em todas as outras cenas restantes e já volto aqui mostrando para você como a gente vai jogar essas cenas aqui no editor de vídeo para a gente juntar tudo, salvar e conferir o vídeo completo, beleza? Caso você queira conhecer os planos dessa ferramenta, adicionar saldo, você vem aqui onde está seus pontos, seus créditos, vem o upgrade e tem aqui os planos. E a partir de $4 você consegue criar os seus curtas. Aqui o anual, 20% de desconto, tem 4 planos aqui, cada um desses planos com o seu diferencial. Ou você pode testar aqui o plano mensal, que é $5, mais ou menos aí R$25 você já consegue testar essa ferramenta. Tem o Stand $20, Pro $40 e Studio $120. E cada plano, como eu falei, com o seu diferencial. E você pode estar dando uma conferida aqui, ó. Cada plano tem aqui os seus recursos e o seu benefício. Você vem a OBT Casual, OBT Stand ou Pro ou OBT Studio. Você utiliza o seu cartão aí e os créditos serão creditados para você. A terceira cena já está pronta. Essa aqui, ó, já está prontinha. E você vai conferir aí assim que o vídeo estiver pronto. Vou criar todas as outras cenas aqui. Tá faltando 12 e já volta aí para a gente conferir o vídeo completo junto. Todas as 15 cenas foram geradas com sucesso. Iniciamos aqui com a minha foto, criamos aqui a ficha do personagem e a partir dessa ficha do personagem nós criamos aqui o primeiro frame, vamos para o segundo vídeo até o último vídeo, que é exatamente esse aqui. Agora a gente precisa juntar esses vídeos, a gente precisa jogar na linha do tempo. Tem aqui o roteiro, tem aqui a tela, que é essa aqui que nós estamos utilizando para gerar a cena por cena. Tem aqui o Set 3D, que também é outro recurso aqui da ferramenta. E tem aqui editor de vídeo, é onde iremos jogar as nossas cenas para a gente estar editando. Aqui tem todos os frames, todas as imagens geradas, desde aqui da foto inicial até os vídeos, as cenas que foram geradas cena por cena. Tem a opção de você clicar no mais, adicionar aqui na linha do tempo, ou você pode adicionar por aqui também. Aqui na tela você vem na cena, por exemplo, essa cena aqui, ó, essa que foi a última cena que eu vou mostrar lá para você.
depois a gente vai conferir todo o vídeo junto. Você vem aqui adicionar linha do tempo, ele já adiciona aqui para você, ó. Ele tá adicionado. E essa aqui é a última cena que criamos. Vou dar o play aqui para você ver como ficou. Ficou muito legal, viu? Muito top mesmo. Se você consegue me ouvir, você está no Cavidade 77. Top demais, não é? Então você tem essa opção de ir clicando aqui no mais e ir adicionando as cenas. Ou você pode vir por aqui, igual eu mostrei para você. Você posiciona o mouse, o cursor na cena, vem aqui adicionar linha do tempo, ela já adiciona para você. Para você adicionar, se você vir aqui editor de vídeo, por aqui é mais fácil, porque aqui só você clicar no mais, ela já vai adicionando aqui para você. Sempre começa de baixo para cima, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta cena. Aqui é cena de vídeo, tem o play. Aqui não é cena de vídeo, não tem o play. Então essa aqui é a primeira cena. Eu clico no mais, ela já adicionou aqui. É importante eu adicionar aqui, posicionar o cursor sempre no final da última cena. No caso da última cena que eu adicionei. Essa aqui é a segunda cena. Eu vou adicionar ela aqui. Posiciono o cursor no final da segunda cena. Vou aqui na terceira e vou fazer isso aí com todas as cenas. Então, pessoal, já adicionei aqui as 15 cenas. Todas as 15 cenas estão aqui. E aqui a gente selecionar cena por cena, tem aqui a propriedade. E a gente consegue gerar legenda, mexer nas propriedades por aqui. Aqui também tem opções aqui de você fazer ajuste no vídeo. Aqui tem uns menus aqui. Um exemplo, essa cena aqui inicial, aqui da primeira cena para a segunda cena tem uma diferençazinha. Então a gente pode ajustar. Eu vou cortar aqui esse espaço. Eu vou dar o play aqui para você ver. E a gente vai fazer o ajuste aqui junto nessa cena. Vou dar o play. Esse vídeo ficou com 3 minutos e 45. Consegue me ouvir? Eu quero que a segunda cena, ela comece a partir desse momento. Então, com a cena selecionada, eu venho aqui na tesoura e corta. Faço o corte, seleciono, deleto, ele já ajusta aí automaticamente. Aí é só dar o play. Alguém consegue me ouvir? Eu posso ajustar mais ainda aqui, ó. Assim, ó. Quer ver? Deixa eu dar o play aqui novamente. Ei, alguém consegue me ouvir? A partir daqui, ó, vem na tesoura com ela selecionada, vem na tesoura, aparo e deleto. Voltar é o Ctrl Z, volta. Eu deletei o errado ali. Então, o Ctrl Z volta. Eu vou selecionar e deletar. Agora, acho que eu deletei novamente. Eu não cortei. Eu cortei. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu quero deletar esse. Agora sim. Agora eu vou dar o play e ver como que ficou. Alguém consegue me ouvir? Olha aí que top. Então você consegue fazer toda a edição por aqui antes de salvar. Para você exportar e salvar, você vem aqui nessa setinha para cima, exportar. Você já consegue conectar aqui no canal do YouTube, Instagram, TikTok. Aqui você consegue exportar também para o Premiere, Cut Pro, DaVinci Resolve. Mas neste caso eu vou baixar. Então é isso aí, pessoal, a gente criando os curtas aqui utilizando a Flickart, e eu vou deixar o vídeo completo rodando aí no final para você conferir o resultado. E se você gostou, eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui abaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entre aí para você aproveitar os 400 créditos e você testar ela gratuitamente. Eu tenho certeza que você vai testar e você vai querer pegar um dos planos, beleza? Tamo junto aí, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Alô? Tem alguém aí? Alguém consegue me ouvir? Que barulho foi esse? Tem alguém me seguindo?
Se você consegue me ouvir, não vá ao centro da cidade. Quem está falando? Onde você está? Eu preciso encontrar você. Aquela luz. Deve ter alguém vivo naquele prédio. Não continue. Volte agora. Você não deveria estar indo para lá. Pare agora. Por favor, não abra aquela porta. Se você consegue me ouvir, você está no Cavidade 77.